Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vamos pra cima, porco. Obrigado pela sua presença aqui, por deixar o seu like, agradeço demais. E se você não for inscrito, se inscreva aí no canal. Estamos tentando chegar a 20 mil inscritos até o final desse mês. Será que dá? Não, se não for até o começo do próximo, a gente vai conseguir sim. Obrigado aí pela presença. E bora lá, galera. O react aqui hoje é mais sério, tá? Deixa seu comentário, o que você achou, o que você acha disso. Do lado ali tem o Hypar também, que ajuda muito. Sobre o que aconteceu com os garotos do Flamengo, que faz 5 anos que eles perderam a vida naquele incêndio, e vou trazer um vídeo aqui, é um pouco fora de contexto do padrão de vídeos, né, porque a gente vai falar aqui de uma absurda negligência que está havendo com o que aconteceu, as crianças que perderam a vida, 10 crianças naquele alojamento do Flamengo, se é que se pode chamar de alojamento aquilo, aqueles containers onde os garotos ficaram. E eu vou trazer aqui o debate aqui do Pilhado e da galera da Jovem Pan e deixar a minha opinião, porque eu tô vendo muita gente na internet misturar as coisas. Soltaram isso agora porque o Flamengo vai jogar com o Racing. Tem que ter uma cerola no cérebro pra falar um negócio desse, com todo respeito. Bora lá reagir aqui e vou deixar minha opinião sobre esse absurdo que aconteceu. 10 adolescentes foram mortos. Não vou dizer nunca por culpa dolosa, né? O doloso na justiça é quando a pessoa é culpada propositalmente. Claro que não. Então não vou ser covarde para isso. Agora, por negligência, a gente pode dizer que houve negligência numa tragédia que resultou na morte de 10 meninos. Houve. E aí a gente é surpreendido hoje com a notícia de que todos os 7 réus foram absolvidos em primeira instância. Ou seja, cabem recursos. Mauro, é um absurdo, né? É assim, é esfregar na cara, principalmente da família, que as pessoas que foram negligentes para a morte de meninos que poderiam salvar a vida de todas as famílias, pô. Porque geralmente os jogadores de futebol, eles mudam a vida de toda a família. Então, além do amor, além do sentimento que esses pais vão carregar pro resto da vida, porque quando você perde um filho, você nunca mais é a mesma pessoa. Eu sei porque eu tenho pessoas próximas que perderam, inclusive, filhos, amigos meus, e que eu sei que não volta a ter a vida como ela era, nunca mais. E, além disso, a questão financeira, pô, de famílias que poderiam ter outro patamar de vida por causa de meninos que já estavam na base de um grande clube brasileiro. E a gente vê 7 réus sendo absolvidos, todos os 7 réus, cara, é uma vergonha. Cara. Por quê? Pilhado, mas você não sabe direito. Mas alguém foi negligente. Alguém, nem que fosse um dos 7, que tivesse que ficar de olho na manutenção, nos cuidados, tudo. Alguém foi negligente. E se alguém foi negligente, esse alguém tem que pagar, pô. Tem que pagar pela morte de 10 meninos. Eu, ao contrário do Mauro, tá? Eu não falo constantemente sobre o assunto. Até acho que poderia falar mais, mas não sei muito sobre o assunto. Agora, você vê 7, os 7, não é 7, todos os 7 absolvidos, pra mim é esfregar na cara da família que essas crianças, esses adolescentes, morreram sem a justiça fazer nada. É a justiça brasileira, de novo, sendo motivo de vergonha. Mas não existe punição esportiva para isso. O Flamengo não vai, nem o Flamengo vai preso. Não pode pegar o Flamengo e botar atrás das grades. Se há responsáveis, são pessoas, como numa empresa. Imagina se uma empresa aérea, cai um avião, houve negligência e irresponsabilidade de alguém, essa pessoa vai responder. A empresa vai fazer o quê? Vai parar de funcionar? Não, ela vai pagar as indenizações que a justiça determinar. A mesma coisa acontece. Eu estou falando a vida como ela é. Não existe, por mais que você deteste o Flamengo, não adianta apontar o dedo do Flamengo. É até muito feio isso. É abjeto, porque você está usando de uma tragédia que matou 10 crianças para demonstrar a sua repulsa clubística, que é uma coisa tão pequena perto do que aconteceu. A questão é, o clube, as pessoas do clube agiram muito mal no tratamento das famílias, na minha opinião. Mas chegou lá, a indenização pagou. Enfim, teria que ser diferente, acho eu. Agora, essa questão não é do clube, é a justiça e os eventuais responsáveis. Então, esse dinheiro da indenização é para, pelo menos, dar uma condição de vida para as pessoas.
Porque alguns não conseguem nem trabalhar. E pelo menos poder fazer com que os irmãos desses meninos tenham uma condição, sei lá, pagar uma escola, quem sabe uma faculdade, ter uma vida melhor. É muito triste. Isso aí é um negócio de embrulhar o estômago realmente lamentável. Eu lamento muito que a nossa sociedade encare isso. Paguem as famílias. Não é pague as famílias, ô idiota. As famílias foram pagas. Famílias foram pagas. Não é uma questão de dinheiro, é justiça, cara. Porra, é justiça. Lá na Inglaterra, quando morreram os 96, depois de 97, de Hillsborough, a torcida do Liverpool, os ingleses, durante todos esses anos, de 89 até hoje, é justiça pelos 96. Depois passou a ser 97, que morreu mais um rapaz que ficou tetraplégico e morreu agora há uns 2 anos, e ele também é considerado uma vítima do Hillsborough. Aquela situação em que os torcedores foram esmagados contra a grade lá, naquele jogo Liverpool e Nottingham Forest no estádio do Sheffield Wednesday, 15 de abril de 89. E lá o slogan da campanha é justiça para os 96, agora 97. Não é paguem as famílias. E aquilo foi erro da polícia e o Estado só admitiu a responsabilidade há alguns anos, quando o Cameron era o primeiro-ministro, e admitiu e pediu desculpas. Durante anos ainda se tentou responsabilizar os torcedores que eram vítimas. Foi superlotação de um setor do estádio, porque a polícia tinha um novo chefe de policiamento, o cara não entendia muito bem o funcionamento, e os estádios na Inglaterra tinham grades que eram verdadeiras jaulas. Soltasse um leão ali, ele não derrubava a grade. Porque a Margaret Thatcher, né, e os integrantes do seu governo entendiam que na época do hooliganismo todo torcedor era hooligan. Então, para não ter invasão de campo, colocaram verdadeiras jaulas nos estádios. Houve superlotação de um setor, as pessoas foram sendo impressadas, a grade não cedia, elas morreram ali sufocadas, pisoteadas, esmagadas. Horrível. 97 ao total agora. Igualzinho aconteceu em São Januário, naquele jogo com São Januário do Vasco contra o São Caetano em 2000. Só que a grade de São Januário cedeu. E aí as pessoas ficaram dentro do campo, algumas se machucaram, mas ninguém morreu. Se a grade do Hillsborough tivesse São Januário, ia acontecer a mesma coisa, porque a grade não ia ceder, as pessoas iam ser imprensadas, porque vai entrando gente, né? Está entrando gente, não para de entrar gente. Então você vai escapar para dentro do campo. E lá até hoje é justiça pelos 97. Ninguém fala paguem as famílias, porque não é uma questão de dinheiro, né? Então, acho que isso é uma coisa também que me noja muito, quando eu vejo a pessoa usar dessa história macabra, bizarra, absurda, para uma discussão clubística, né? Quando é uma coisa muito diferente disso, né? Enfim, mas vamos ver como é que vai ser agora. O Ministério Público do Rio, segundo o UOL, ele vai recorrer, né? E a gente vai ver o que vai acontecer a partir daí, se a Justiça vai tomar alguma decisão diferente, como é que as coisas vão se encaminhar, né, depois dessa decisão, no mínimo, controversa, polêmica, né? O grande absurdo aqui é o seguinte, isso são para alguns torcedores do Flamengo, não são para todos não, porque eu sempre gosto de colocar, né, que todo mundo é muita gente. Mas tem alguns torcedores imbecis, que, como o Mauro César falou, só que é o seguinte, Mauro César, a questão é, quem tá na direção do Flamengo agora, tá interessado em achar os culpados? Então, quem é o presidente? Não é o BAP? Não é o Boto, que é o diretor, a galera que tá lá? Ou tem um tal de Rodrigo alguma coisa lá? Eles estão empenhados, eles estão querendo achar quem são os culpados, quem são os responsáveis, eles estão trabalhando para isso? Pelo que eu sei, não. Então isso é negligência também da atual diretoria. Então assim, eles não estão muito preocupados. Se for alguém, se não for, tal. Então o primeiro passo é esse. Lá atrás deram uma canseirinha para pagar, né? Lá atrás deram uma canseira, mas o negócio aqui é a justiça. São 7 pessoas e ninguém foi responsabilizado. Tiveram parece que mais de 30 notificações da prefeitura. Olha, isso aqui não está em condição. Não está em condições apropriadas, e qualquer um que bate o olho ali sabe disso. E ninguém foi, ainda bem, né? Ainda bem não. Menos mal que foi a primeira instância, ainda temos esperança que alguém vai pagar por isso. Pessoas paguem por isso, porque negligência teve de muita gente. E aí o problema é o torcedor, como o Mauro César está falando, que tem uns que querem condenar o Flamengo, eu vou na contramão também disso. Também. Só que quem tá no clube hoje tem que ajudar. Tem que fazer por onde? Porque os jogadores os garotos estavam representando o Flamengo. E eles perderam a vida deles lá pelo Flamengo. Então é o mínimo que você tinha que fazer agora. Quem tá lá na presidência atual agora, mexer os pauzinhos e ajudar em tudo no que for necessário. E isso, pelo jeito, não é feito, como ele mesmo falou. Primeira vergonha. E a outra vergonha são torcedores acharem que estão perseguindo o Flamengo. Acorda pra vida, seu pangaré. Não tem esse negócio
E tem gente tem torcedor que acha que o Flamengo é o maior time do mundo. Na sua cabeça, que tem uma cerola dentro dela. Cada torcedor acha que o seu time é o maior do mundo. Isso está sendo falado hoje porque isso foi um absurdo. Porque crianças perderam a vida. 10 crianças. Por isso que saiu o resultado desse primeiro julgamento agora. E 7 pessoas foram até agora e ninguém foi condenado. Ah, mas tem o jogo da Libertadores. Isso é o seu cérebro pequeno e o seu raciocínio ridículo que não consegue perceber o que aconteceu. É algo gravíssimo. Eu fico imaginando se um filho meu, uma filha minha, perdesse a vida como um garoto desse perdeu. Imagine, se coloca um pouquinho no lugar das famílias de quem perdeu os familiares. Parem de ser estúpidos e imbecis. Porque isso é um negócio muito sério. E eu não tô colocando a culpa no Flamengo diretamente. Quem tá lá tem que ajudar. Mas parem de ser idiotas, imbecis e achar que estão perseguindo a porcaria do seu time. Porque o Flamengo, o Palmeiras, o Corinthians, São Paulo, o futebol não é nada perto da vida desses garotos que se foram. Chega de estupidez. Chega de burrice. Então esse é o recado que eu queria deixar para esses animais que acham que é perseguição pro Flamengo, isso daí e tal. Para de ser burro, de verdade. E pensa se fosse o seu filho, se fosse alguém da sua família. Coisa ridícula que a justiça desse país, que já não é muito boa, seja feita nesse caso, porque os garotos não voltam mais. Grande abraço, galera. Tamo junto. Vamos pra cima, porcô. Até a próxima, é nóis.